Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Defina e vamos trazer mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre objeções na hora de vender semijoia. Uau, isso acontece já que é um produto tão emocional, é um produto tão vinculado à estima, à beleza. Ainda assim, existem objeções? Existem. E aqui eu vou trazer algumas temáticas para a gente discutir qual que é a melhor estratégia para que essa objeção seja bem trabalhada. E mais do que isso, além da gente fazer esse romper, né, trazer o cliente para esse consumo, para essa compra, também fidelizar. Porque tá aí um dos grandes propósitos das empresas de semijoias, que é fidelizar o nosso cliente. Mas a primeira objeção que a gente enfrenta é exatamente isso. Como é que a gente vai lidar com as dores desse cliente? Como é que a gente vai transcorrer nessa jornada e fazer com que essa venda aconteça? Olha só, as objeções, normalmente, elas acontecem com os clientes que ou não conhecem o produto, ou não precisam do produto, ou de verdade não conhecem a sua marca. Então, vale muito a pena a gente ter vários argumentos e trabalhar muito informação. É necessário para que no momento da venda a gente entenda o que é exatamente que está acontecendo ali. Na verdade, é uma troca muito grande de informações. Por mais que pareça que uma venda acontece só com o impacto de uma foto bem feita. Às vezes a foto ela já vende, já desperta o desejo do cliente, já faz com que ela queira aquele produto. Mas a gente também faz esse trabalho por trás de tudo isso, que é ter argumentos bem-sucedidos, ter elementos para compor uma explicação para que o cliente saia com o máximo de informação necessária sobre aquele produto e automaticamente consuma muito mais. Então vale muito mais a pena a gente não ter o medo de enfrentar uma objeção. Sabe, eu já ouvi de várias pessoas me dizerem assim: eu não tenho perfil de venda, eu não sei vender. Porque, nossa, é tão legal quando a gente vende para quem já compra de primeira, né? Mas se o cliente começa a fazer qualquer tipo de pergunta ou qualquer tipo de objeção, eu fico travada, eu não consigo articular o sucesso daquela venda. E, gente, tá aí a primeira objeção que a gente quebra pra gente. Se a gente entende que todo mundo é um vendedor, né, e a gente assume esse papel, eu estou ali para fazer uma venda, então nesse momento eu já começo a construir todo tipo de argumentação dentro de mim. E o principal, eu já quebro esse medo de encarar as objeções do meu cliente. Porque eu já vi muita gente qualificada, muita gente informada, mas que quando o cliente traz qualquer tipo de comentário, aquilo gera um desconforto no vendedor que acaba fazendo com que aquela venda não aconteça. Durante várias situações também já me peguei assim. Às vezes a pessoa estava no ambiente dela, né, num ambiente que era confortável para ela e que não era confortável para mim, e aí ela me apresentava uma objeção, eu ficava completamente perdida. Completamente sem resposta. Por quê? Porque eu me sentia acuada, me sentia inibida e isso fazia com que eu não vendesse. Então, as objeções, elas têm que ter esse princípio muito claro, assim, a gente tem que ter a coragem de enfrentar as objeções, porque os comentários são sempre os mesmos. Tá caro. Nossa, eu já vi mais barato. Agora eu não quero porque eu tô fazendo uma determinada coisa com o meu dinheiro, eu vou viajar, eu tô fazendo uma reforma, enfim. Então a gente sempre vai encontrar meio que as mesmas objeções em situações diferentes com clientes diferentes, né? Ou então assim, agora eu não quero, agora eu não preciso. E aí como é que a gente faz para lidar com meio que esse desmerecimento do nosso cliente, né? Não é sobre o nosso produto. Só que como todo mundo é apaixonado pela marca que representa, pelo produto que vende, quando a gente escuta do nosso cliente esse tipo de comentário, isso meio que fere a gente, né? E aí que a gente comete o nosso maior erro para trabalhar as objeções. Por quê? Porque aí entra no nosso emocional. E aí as objeções do nosso cliente já estão ganhas. A gente não pode e tem que tomar um cuidado, um ponto de alerta, né? Para que isso não aconteça. Porque as objeções vão acontecer, mas elas não podem afetar o nosso emocional. Então, assim, a primeira dica construtiva para a gente falar de objeção é essa: não tenha medo
Não tenha essa vergonha de encarar a objeção e não deixe ela chegar no seu emocional. Quem está como cliente não é que ele quer desdenhar o produto, é que ele simplesmente não entende o valor que o produto tem, não entende o desprendimento que você teve para aquele produto estar na mão dele, ele não entende uma série de coisas. E quando ele quer um desconto, quer pagar mais barato ou quer simplesmente sair daquela situação que ele se sente acuado, que é o momento da compra, então é muito mais fácil entrar para um ataque. E aí vem a nossa inteligência emocional na hora da venda. A gente tem que ser muito articulado para fazer com que essa objeção seja algo que a gente já tô ligado que isso acontece. Então deixa eu fazer com que isso seja algo natural e isso vai tornar essa negociação muito mais tranquila, muito mais saudável e você com certeza como vendedor de excelência vai se sentir cada vez mais confiante. Então assim, olha, como trabalhar essas objeções? Se fortalecendo, acreditando no produto que você entrega, acreditando no teu trabalho, fazendo de verdade o teu melhor para que o teu cliente perceba. Agora, os discursos usados pelos nossos clientes, que eles são comuns, vai da gente entender qual que é a melhor interpretação que a gente pode dar para cada um. Então, por exemplo, não tenho dinheiro agora. Tudo bem, a gente pode simplesmente entender o que o cliente quer dizer. Poxa, é mesmo, não tem dinheiro agora? Qual que é a sua pretensão, de repente, de consumir esse determinado produto? Você tem uma data específica que você pretende fazer esse tipo de compra ou não? Você nunca vai comprar? Porque, de repente, essa cliente que está agora com essa objeção clara, né? Nossa, eu não tenho dinheiro, não quero comprar agora. Ela pode simplesmente marcar uma data para que isso aconteça. Né? E aí vem da gente fazer um planejamento de venda para que a gente consiga de novo fazer essa captação desse cliente. Mas a questão ali na hora da compra, da compra e venda é de verdade trabalhar essa objeção com muita naturalidade. Então não é um ataque do cliente contra quem está vendendo, é simplesmente uma forma da pessoa sair daquela venda. Eu não quero comprar agora. Nossa, eu não conheço essa marca. Que marca é essa? E quando a gente tem paixão pela marca, paixão pelo produto, é muito simples a gente poder explicar o produto. Mas não ser aquele vendedor, sabe, que fica 15 minutos explicando sobre algo que ninguém nem perguntou. Uma vez eu fui comprar uma geladeira e me lembro muito do cara me explicar, sabe, coisas, nossa, técnicas assim da geladeira, quanto ela consumia de energia ou não e tal. E eu só tava a fim de ver se ela era bonita e se ia combinar na minha cozinha. Não queria saber nada além disso. Para mim interessava muito mais o design do que a explicação que ele se prestou a fazer. Então, assim, é muito entediante a gente ficar levantando informações e trazendo informações muito técnicas para romper objeções. Eu diria que para romper objeções não se usa nenhum tipo de argumentação nesse sentido. A gente não tem que trazer nada técnico. Não, mas o meu produto tem 1 ano de garantia. Mas não é sobre isso. Mas o meu produto é exclusivo. Não, mas não é sobre isso. Ela só está dizendo que naquele momento ela quer repensar. Então é mais sobre a resistência dela na compra, daquele ponto de vista, do que exatamente sobre o produto. Aí a gente vai entrar numa linguagem muito estrutural de comportamento de compra, que não tem nada a ver com parte técnica de produto. Entendem a diferença? Isso de verdade é fazer uma negociação bem feita. Porque se eu consigo, com 2 ou 3 perguntas, identificar de verdade qual a razão daquela objeção do meu cliente, eu com certeza vou saber contornar muito melhor aquela situação. Por exemplo, eu não conheço o seu produto. Você pergunta, tá, mas você gostaria de conhecer mais? Se a pessoa disser não, não faz sentido a gente querer ficar falando sobre o produto. Então, vale muito mais a pena a gente entender, tá, mas e aí? Você quer então entender um pouquinho mais sobre moda, sobre composição, sobre combinações? Eu posso te ajudar nesse sentido? Porque você deve ter lá na sua casa acessórios, eu imagino. Alguns colares, alguns brincos. Quer ver aqui comigo como é que a gente faz algumas combinações? Me mostra mais ou menos o que você tem, que eu te mostro algumas combinações. E aí sim, a gente passa de um vendedor para um consultor. E aí nessa transição a gente vai sim acabando com essas barreiras das objeções. Eu costumo dizer, gente, que não tem venda sem objeção, seja ela qual for. Ou é por conta do preço, ou é por conta do prazo, ou é por conta... Nossa,
o universo todo, são sempre desculpas. Por quê? Quando a gente vai vender semijoia, né, em específico, a semijoia não é algo que a pessoa precisa para sobrevivência, né? Como é o alimento, como é de repente o lazer, não é. Simplesmente as pessoas querem ter por uma sensação futura. Nossa, quando eu colocar esse brinco novo, eu vou me sentir feliz. Quando eu colocar essa pulseira e combinar ela com o look que eu gosto, nossa, aquilo vai me trazer um bem-estar, vai me trazer uma estima. Então, ajude o seu cliente a sonhar com aquele momento seguinte. Ajude ela a entender que aquele momento vai acontecer. Por exemplo, você pode notar que a pessoa gosta de fazer a unha e você simplesmente elogiar. Nossa, que unha bem feita, que lindo. Olha, tenho certeza que quando você faz a unha e você coloca um anel novo, isso traz uma sensação única na sua vida, né? É aquele momento que você quer fazer uma foto, que você quer registrar esse cuidado tão especial que você está tendo com você. E aí eu já apresento o anel de uma forma completamente diferente, como ela não tinha pensado. Então é isso que se trabalha numa objeção. É exatamente assim. A gente pode trazer uma temática falando mais sobre um detalhamento mesmo, né? Quais são estratégias reais, com perguntas e respostas falando sobre objeção? Porque é tão comum, né? Mas as objeções, elas são muito sentidas. A gente não tem como prever exatamente tudo que um cliente fala, não tem uma cartilha que então a melhor resposta a ser encaixada, você vai seguir aquele manual. Não existe isso. Existe a sensação de segurança que um vendedor tem quando ele apresenta aquela oportunidade para o cliente, quando ele apresenta aquela solução para o cliente, e neste momento a gente trabalha com tranquilidade cada um dos fatores que são as objeções dos nossos clientes. Então, é uma transferência muito rica, mas de muita segurança. Eu diria até que só vai romper uma objeção quem de verdade sabe o que está fazendo. Nenhuma objeção é quebrada se ela não for intencional. Se eu não entendo que aquela minha cliente, ela se tornou um desafio para mim e é algo que eu quero romper, não, ninguém vai sair da minha loja sem comprar. Você não consegue de verdade fazer com que aquilo aconteça. Então, é muito interessante o olho no olho, o tom de voz, realmente os elogios que a gente faz para o nosso cliente e também esse ouvir o cliente. Qual que é a necessidade real daquela cliente naquele momento? De repente, ela está imaginando que o seu produto realmente é caro. Vamos supor que ela imagine que uma peça custe R$300, mas você tem uma opção de 50 e que você pode apresentar com muita alegria, com muita felicidade, que essa opção também existe, que ela pode levar uma peça da sua empresa. Então, tudo isso é um trabalho de objeção que começa do vendedor para o comprador. E é isso. Falando sobre objeções, eu espero ainda trazer muito mais conteúdo nesse sentido, porque quanto mais a gente fortalece a nossa argumentação de venda, mais a gente vende, maiores são os nossos resultados e mais a gente cresce. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Obrigada por ficar comigo até aqui. A gente vai postar vários vídeos nesse sentido, então se inscreve, compartilha, me procura também nas redes sociais. Aqui embaixo estão as inscrições das minhas redes, eu te vejo por lá.